Olá, povo de Deus, mais uma vez nós estamos juntinhos no coração de Jesus, unidos pela força da oração. Então, estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus te abençoe. Olha, nós chegamos ontem, eu passei no grupo do Zap dizendo para as pessoas, chegamos a 1000 fazendo festa, mas aí o YouTube fez o favor de diminuir, nos jogou para 982, mas vocês continuarem insistindo e nesse exato momento em que eu gravo, são 990. Então daqui a pouco nós vamos chegar a 1000, vamos passar de 1000, que é para garantir, e vamos fazer ao vivo para honra e glória do nome do nosso Deus. A liturgia de hoje, desse domingo, está, primeira leitura em Jeremias 31, versículos de 31 a 34. O Salmo é o 51, na Ave Maria o 50. A segunda leitura é Hebreus 5, versículos de 7 a 9. E o Evangelho, João, capítulo 12, versículos de 20 a 33. A primeira leitura, eu vou pegar alguns pontos de cada leitura, porque senão vai se estender muito. Primeira leitura, o Senhor vai dizer assim: imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. O Senhor vai imprimir a lei dele, inscrever essa lei em nosso coração. E nós precisamos abrir a essa graça de Deus, de deixar que o Senhor imprima, que nós possamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. A palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 23, o Senhor diz assim para nós, que aquele que ama a Deus guarda a sua palavra. Quem não ama não guarda, mas quem ama guarda. Então nós precisamos fazer a experiência com a palavra do Senhor, a experiência de orar com a palavra do Senhor, de estarmos orando com a palavra, aprender a rezar com a palavra. Eu sei que muitos irmãos aqui já rezam com a palavra, mas outros não. E aqueles que não rezam, aqui embaixo tem um vídeo aí, rezar com a palavra, eu dou o passo a passo para um evangelho, mas você pode aplicar a todas as leituras bíblicas o mesmo passo a passo, que é o que diz a palavra. A palavra diz o que? Em si, por ela mesma. O que está dizendo? O segundo passo é, o que essa palavra me diz? Aí eu tenho que ler de novo, reler e ler e dizer, essa palavra me diz algo. O que ela me diz? E aí eu digo com as minhas palavras, essa palavra me diz isso. E em resposta a Deus, eu falo com Deus. O que você fala com Deus? É o terceiro ponto. Eu falo com Deus a partir do que a palavra diz, a partir do que ela me diz, eu digo para Deus algo. E depois eu fico ali contemplando aquela cena. Deus, você falando com Deus e você vendo aquilo tudo. Então nessa palavra de hoje, o Senhor diz isso: imprimirei a minha lei, no seu coração. Mas é preciso que nós desejemos guardar essa lei do Senhor em nosso coração. E aí o Salmo diz assim, o refrão do Salmo: criar em mim um coração que seja puro. Nós precisamos pedir a Deus um coração puro, de trabalhar mesmo pedindo a Deus a pureza, porque tantas vezes nós somos impuros, nós guardamos a impureza. E quando eu digo de impureza, não é só de maus pensamentos, de pornografia, de uma sexualidade desregrada, mas a impureza, porque nós guardamos em nosso coração coisas que não são santas, coisas que não são boas. Nós guardamos mágoa, nós guardamos ressentimento, e isso é impureza, torna o coração sujo. E aí a palavra do Senhor em Hebreus 5, 7 a 9 diz assim: Cristo nos dias de sua vida terrestre dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Às vezes nós achamos que ser livre da morte nesse caso, mas Cristo morreu, como que ele foi livre da morte? Cristo, ele morreu e ressuscitou, então ele venceu a morte. A morte não tragou a Cristo, ela não acabou com Cristo, mas Cristo venceu a morte. E ele nos convida a vencer a morte também, de nós morarmos com ele eternamente no paraíso. Mas é uma resposta sua e é uma resposta minha, uma resposta particular. Por mais que nós vamos rezar por alguém, se nós insistirmos em ir para outro lugar que não seja o céu, Deus vai respeitar isso em nós,
porque nós temos algo chamado liberdade. E aí o evangelho de hoje tem um versículo que ele chama muita atenção. Eu vou pegar uma parte para não ler todo. O 24, João 12, 24, a partir do 24 diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continuará só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se ele morre, produz muito fruto. Eu quero perguntar algo para você. Preciso só ajustar algo aqui do som. Perdão, gente. Esse grão de trigo que cai na terra, ele pode ficar só ou ele pode produzir muito fruto. Quem você quer ser? Alguém que produz muito fruto ou alguém que fica só? Uma vez ao chegar na Bahia, eu moro no Pará, tenho irmãos em São Paulo, irmãos na Bahia, família e irmãos familiares no Pará, familiares em São Paulo, familiares na Bahia. E ao chegar na Bahia, eu me deparei com situações que eu fiquei triste de ver pessoas que não estavam buscando o Senhor. E eu peguei justamente, aliás, antes de pegar essa palavra, eu fui para o meu quarto e eu fui rezar. E eu estava triste diante das situações de ver que eu queria minha família servindo, eu queria minha família buscando a Deus, eu queria ver os frutos, de Deus ali na minha família. E eu fui rezar: Senhor, eu já te sirvo há tantos anos e eu não estou vendo a minha família vir para ti. E o Senhor me deu esse versículo. Eu orei, abri a palavra e o Senhor me falou com essa palavra, que é de hoje. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se ele morre, ele produz muito fruto. Ou seja, morrer o grão é quando nós entramos para a messe do Senhor, quando nós damos um sim a Deus. Você pode ser alguém único na sua família. Se a gente não morre para as nossas vontades humanas, para as nossas buscas de realizações, somente realizações humanas, se nós não morremos para os nossos desejos, para os nossos pecados, nós vamos continuar só. Mas se nós morremos, nós vamos dar muitos frutos. Muitos de nós que somos cristãos, que reclamamos que a nossa família não converte, eu quero dizer para você justamente o que Deus disse para mim. E o Senhor disse para mim através dessa palavra foi: converta, Joaquim, se converta. Joaquim, seja mais do céu, seja mais meu amigo, seja mais do céu. Volte os teus olhos para o alto, volte os teus olhos para o céu e a sua família converterá. Então, eu preciso ser mais santo. Eu sou sacerdote, mas ser sacerdote não é sinal que você já chegou ao grau que o Senhor está te chamando. E eu quero crescer nessa quaresma, eu estou buscando crescer na graça de Deus, crescer na amizade com Deus, procurando voltar os meus olhos para o Senhor, porque eu posso colocar os meus olhos, como eu já coloquei nesse primeiro ano de padre, nos problemas da paróquia, olhar muito para os problemas da paróquia e tirar os olhos do Senhor.
Às vezes você olha a dificuldade da sua casa, os problemas da sua casa, você reclama que as pessoas da sua casa não convertem, elas não vão para Deus. Aqui em casa é só eu que sirvo, é só eu que rezo, é só eu que vou à igreja. Eu quero dizer para você que isso vai continuar acontecendo e talvez continue até o final da tua vida, porque você não está vivendo a conversão que Deus espera de você. Você não está vivendo em santidade, a santidade que Deus te convida a viver. Nós muitas vezes vivemos no mais ou menos. Eu estou na igreja, eu rezo, eu vou à missa, eu sirvo em determinado grupo, mas não vive a santidade que Deus nos convida a viver. Foi isso que Deus falou comigo: converta, morra para as suas vontades humanas, morra para o seu eu. O nosso eu, ele é incrível. Quer ver o exemplo de eu? Marido e mulher, um vai dizer para o outro, eu sou assim e pronto. Quando você casou comigo, você sabia que eu era assim. E não quer mudar. Não quer mudar para o outro, quer insistir em ser assim. Nós quantas vezes insistimos em sermos do mesmo jeito? Nós entramos para a igreja e queremos caminhar do mesmo jeito. Nós não nos convertemos. Tem gente que até reza muito, mas não converte o coração. Não vive aquilo que o Senhor está chamando a viver. Quando o Senhor diz que nós vivamos o amor, que nós amemos uns aos outros, e às vezes nós não nos amamos. Nós não amamos uns aos outros, né? Nós não nos amamos, e se não nos amamos, não amamos o outro e não amamos a Deus. Então a mensagem de hoje para nós é: morra para as suas vontades, morra para os seus pecados. Quantas situações de pecados que nós temos, quantos melindres que nós temos, quanta preguiça para as coisas espirituais que nós temos no servir a Deus. Nesse tempo de pandemia tem muito servo de Deus se escondendo atrás da pandemia e vive a preguiça, porque se nós quisermos viver uma evangelização pesada, a gente usa as redes sociais, a gente usa o Zap para a gente evangelizar, mas é mais cômodo cruzar os braços e dizer: a pandemia nos deixou em casa, a pandemia, tudo agora, as pessoas não podem sentir nada, que a culpa é da pandemia, a culpa é desse vírus. Não, a culpa muitas vezes é nossa, que não rezamos, que não nos santificamos, que não jejuamos, que não entramos na presença de Deus para ouvir o Senhor. Quantas vezes você, já que está no tempo de pandemia, já que você não pode sair, quantas noites você virou na presença do Senhor? Quantas vezes você jejuou nesse tempo para que você pudesse evangelizar, para que você pudesse ser mais santo, mais santa? Quanto bem você tem feito nesse tempo, pedindo ao Senhor: Senhor, me dá a graça de ser mais santo, mais santa. Quanto de oração que você tem mandado para o céu, quanto de conversão que você tem vivido. Porque nós somos pecadores. Tem gente que vai até confessar: olha, padre, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço não sei o quê. E às vezes a gente tem que dizer: minha irmã, confissão é para você confessar teus pecados, não é para você se elogiar. Então às vezes a gente se acha muito santo, muito certinho. Eu sou certinho, eu sou ótimo. E aí é um perigo, porque nós não somos santos. Nós vamos nos santificando à medida que nós aproximamos do Senhor. À medida que eu aproximo do Senhor, eu vou me santificando. À medida que eu vou mudando de vida, à medida que eu vou morrendo para as minhas vontades e deixando que a vontade de Deus se faça em mim. É importante que Ele cresça e que eu diminua. Ou seja, Jesus cresce em mim e eu vou diminuindo no meu humano, que às vezes só quer prazer. Nós queremos prazeres. O prazer é em dormir, o prazer é em ter, o prazer, prazeres. Nós queremos satisfações para a nossa carne. E quando entra uma mortificação, uma abstinência, quando entra um jejum, nós: Senhor, eu não dou conta, e nós ficamos ali naquela vidinha medíocre. O Senhor nos chama nesse tempo a nós morrermos. Eu te pergunto: em que você precisa morrer? Qual é a área da tua vida que você precisa morrer? E o Espírito Santo vai te revelando isso. E eu quero nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, nesse momento em que você ouve
que você acompanha esse vídeo, clamar ao Senhor que o Senhor venha revelando as áreas que você precisa mudar, converter, mudança de vida. Quaresma, mudança de vida. O Senhor te chama a mudança de vida, a conversão. Senhor, vem auxiliando. Auxilia os teus filhos, Senhor, nesse instante onde precisam mudar. Qual é a área da vida que precisa mudar? E para você que foi descobrindo a área que você precisa mudar, vai conversando com o Senhor agora e dizendo: Senhor, me auxilia, me ajuda. Eu quero mudança de vida, eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero o céu. Me ajuda, Senhor, a ser um novo homem, uma nova mulher. Vai pedindo ao Senhor a graça. Senhor, vem me ajudar. Eu quero dar um sim a Ti, Senhor. Eu quero ser servo. Eu quero ser amigo, Senhor. Eu quero subir de nível espiritualmente. Irmãos, desejemos subir de nível espiritualmente. Há quanto tempo nós não damos passos? Mas hoje, diz para o Senhor: Senhor, eu quero dar passos na fé. Eu quero dar passos na fé, Senhor. Nos dá passos na fé. Eu sei que tem pessoas que acompanham que estavam vazias da palavra, mas hoje o Senhor quer encher o teu interior com a força da palavra. Diz: Senhor, eu quero me encher de desejo pela palavra, de rezar com a palavra, de comer da tua palavra, de me alimentar da tua palavra. Me enche, Senhor, com esse desejo de te encontrar na palavra, de encher o meu coração com a força, com a presença da palavra, porque a palavra é uma pessoa. Que o Senhor renove nesse crescimento espiritual pessoas que desejam subir no nível de oração. Você não consegue ou não está sendo você mesmo no nível de oração, você foi caindo. Mas hoje, que você possa subir de nível na oração, você possa voltar à vida de oração. E se você não tinha vida de oração, que hoje o Senhor te dê esse dom, essa graça de você ser homem de oração, mulher de oração. A palavra que vem ao meu coração, o Senhor falando é: eu quero fazê-los aproximarem-se de mim. Eu quero fazê-los aproximarem de mim. Deus está falando assim: eu quero que vocês se aproximem de mim. Irmãos, o Senhor está falando isso para você hoje, para mim. O Senhor está dizendo: olha, aproximem de mim. Não tenham medo, irmãos. Não tenha medo de dar um passo na fé. Não tenha medo de renunciar ao pecado. Não tenha medo de procurar o sacerdote para uma confissão, para rasgar as notinhas promissórias que você assinou com o inimigo, com o pecado. Não tenha medo. O Senhor quer nos reunir em seus braços, reunir no abraço, reunir no colo de pai. Deus quer trazer você para perto. Tenha coragem de aproximar do Senhor nesse dia de hoje. Tenha coragem aí
de aproximar do Senhor, de dar um salto na fé. Tenha coragem para crescer espiritualmente nesse dia. Deus te convida a aproximar dele, a dar um passo na fé, a crescer espiritualmente. Meu irmão, dê esse passo na fé. Dê um sim a Deus. Seja um servo de Deus. Seja um instrumento de apoio junto ao sacerdote aí da sua paróquia. Os que são aqui de Santana, que não são servos ainda, dê um passo na fé. E se você é servo, dê um passo ainda também de dizer: eu quero servir ainda mais ao Senhor nesse tempo. Que o Senhor abençoe a água que você está apresentando para ser abençoado. Que o Senhor abençoe, se você tem um outro objeto aí para ser abençoado, velas, chaves da casa. Que o Senhor abençoe tudo isso que você está apresentando a Deus nesse instante. E abençoe essa água, que o Espírito Santo venha sobre ela e que ela torne um sinal de Deus aí na tua casa. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal e te faça cheia do Espírito Santo. Um abraço e até amanhã.